mais um episódio do Fala aí, Sesmac. Eu sou o professor Vitor Fabiano. E eu sou Águida Feitosa. Esse podcast vem trazendo conhecimentos ao qual você possa cada vez mais ampliar os seus horizontes no âmbito educacional, não é isso, professora? E aí a gente percebe que a tecnologia, a gente já falou tanto de tecnologia, não foi, professor Vitor, nesses últimos episódios aí do Fala Aí, e a gente percebe que ela nos acompanha e o quanto ela é importante no dia a dia das nossas vidas e para a questão da saúde, né? Exatamente. Na verdade, a tecnologia é cada vez mais aliada à saúde. Essa proposta a gente traz com uma ideia fantástica que, inclusive, nós somos pioneiros no curso de fisioterapia, não é isso, professora? E a gente traz aqui hoje uma dinâmica fantástica, trazendo também um conteúdo que, na minha opinião, é muito curioso. Então, você que está assistindo deve lembrar na Copa do Mundo, onde surgiu um exoesqueleto e chutou a bola na abertura da Copa. Essa proposta é uma proposta voltada para a interface tecnológica no ramo da fisioterapia, não é isso? E a gente não vai trabalhar só nessa parte, também a questão da realidade virtual, né? A inteligência artificial chegou para ficar. Isso. E essas contribuições todas, essas curiosidades, porque do jeito que você está curioso, eu estou em número, assim, muito mais que você, tenho certeza. E trouxemos pessoas aqui que vão conseguir elucidar essa temática, não é verdade? Sim. E a gente trouxe aí o nosso professor, né, lá do Sesmac, o professor Felipe Rebelo, e o nosso egresso Paulo. E queria saber, quem é o professor Felipe? Olá, gente. Mais uma vez, obrigado ali pelo convite, por estar debatendo sobre uma temática que eu gosto bastante. Sou o professor Felipe Rebelo, sou professor de curso de fisioterapia lá do Sesmac, há acho que 12 anos, média, né? Estou lá. E minha área de especialidade, tanto no mestrado e doutorado, é na parte de saúde do idoso, né? Na gerontologia. E um eterno apaixonado ali pela tecnologia aplicado, né, à área da saúde, mais especificamente no meu campo, a reabilitação. Então, é uma linha, né, que foi inclusive uma pesquisa do meu doutorado, que o Paulo ali já vai se apresentar. Ele participou enquanto acadêmico na época lá da coleta de dados, e eu acho que vai ser um papo bem legal aqui. Muito bom dia, gostaria de agradecer o convite, né? E eu sou o Paulo, sou egresso do Sesmac. Enquanto na graduação, como o professor Felipe falou, eu participei do estudo de doutorado dele, né? E meu TCC também foi voltado à tecnologia. Sou amante da tecnologia desde criança, sempre fui apaixonado por computador, por tecnologia. Não segui na área, mas porque sempre quis a área da saúde e sempre estou tentando envolver, né, a tecnologia na área da saúde e na fisioterapia. Agora você conseguiu associar, né? As duas coisas. E assim, para iniciar, né, nosso bate-papo aqui, como o professor Vitor falou, eu acho que é interessante, vou fazer uma pergunta antes de adentrar na parte da tecnologia mesmo. Quem é o profissional? A fisioterapia, como é esse profissional? Qual o papel dele, né? A importância dele para a saúde e para as pessoas? Mas é importante, eu queria trazer esse esclarecimento desse profissional. O fisioterapeuta, ele é um profissional essencial em todos os campos dos saberes, né? Em todas as linhas de cuidado, desde a infância até a velhice, e também em todas as áreas de prevenção, em todos os níveis, né? Então a gente atua desde o nível primário, quando a gente está falando em prevenção, né? Do acometimento patológico, até o nível terciário, onde a gente está falando em restauração de função. Eu costumo dizer que o fisioterapeuta, assim como outras profissões, como a terapia ocupacional, a educação física, são profissionais de restauração de função, né? E aí cada vertente vai direcionar. Então, o paciente que, seja lá qual for o campo, né, da sua disfunção, seja um paciente que está na UTI, né, que perdeu sua função pulmonar, o fisioterapeuta é importante na restauração daquela função pulmonar. Um paciente que pós-fratura perdeu a capacidade de ambular, né? Ou pôs uma lesão neurológica, perdeu a capacidade de se locomover. Né? O fisioterapeuta, ele tem uma importante função na restauração dessa função, né? Desse caminhar, das suas atividades anteriores, né? À frente de uma restauração da função musculoesquelética. Então, a gente vai desde a prevenção, né? Porque a gente previne também distúrbios, eu acho que isso é o campo mais importante em todos os contextos, até a restauração, a reabilitação da função. Não sei se o Paulo quer acompanhar. São grandes áreas de atuação, na verdade, né? A fisioterapia não é só uma área que atua somente com a doença, com a reabilitação, também faz a prevenção. Isso é importante destacar, porque muitos pensam que a fisioterapia só está no espaço de reabilitação e recuperação, mas a prevenção, que creio que os outros colegas que passaram por aqui, né, faz parte de um contexto, poucos sabem que a fisioterapia também faz o trabalho preventivo, não é isso, Paulo? E vai muito mais além, né? Vai até do problema psicológico, por exemplo, paciente que tem uma baixa autoestima por causa da pele. Tem aí a dermato funcional,
pacientes, umas puerpérias que saem ali da gravidez, tem uma diástase, tem um abdômen mais flácido. A fisioterapia vem aí para ajudar, para devolver essa autoestima ao paciente. Vai muito mais além. A fisioterapia, o bonito, a beleza que eu acho é isso. São diversas áreas. A gente atua em todos os campos, todos os campos. Eu costumo dizer que o nosso principal desfecho é a qualidade de vida, né? Através da restauração da capacidade funcional. Mas onde a gente quer chegar? Na melhora, na otimização da qualidade de vida do paciente. Então, ele vai ali para um processo, né? E é uma profissão maravilhosa também porque ela atua muito no contexto interdisciplinar. Então, eu particularmente costumo dizer que hoje eu não sei mais trabalhar sozinho. Eu tenho grandes dificuldades. Porque eu estou ali constantemente com os colegas fonoaudiólogos, educadores físicos, terapeutas ocupacionais, os médicos, para que a gente possa contextualizar um programa ali para aquele paciente, cercá-lo de cuidados para que o objetivo final seja melhorar a qualidade de vida dele. Perfeito. Antes da gente entrar na temática da interface, eu queria entender como é que a fisioterapia agora deu um boom. Pelo menos eu tenho observado que pós-pandemia nós tivemos um avanço aí, até mesmo da valorização do profissional da área. Como é que vocês encaram aí esse mundo pós-pandemia agora? E eu acho que vai justamente encaixar com a nossa temática dessa interface, porque eu estou curioso mesmo, mas eu acho que talvez, na minha opinião, deu-se um valor imenso pós-pandemia. É isso mesmo, Antes professor? de eles responderem, ele vai trabalhar da tecnologia, sendo na fisioterapia, sendo uma coisa que vem otimizar e ajudar a população, mas a tecnologia eu acho que levou a fisioterapia, né, na pandemia. Exatamente. Eu, por As exemplo... pessoas, acho que começaram a usar, já usam bastante o celular e fica né, a postura, dentre outras coisas. Trabalho home office, talvez não tenha um ambiente adequado dentro de casa. E aí a tecnologia trouxe efeitos, talvez, para essa resposta que você vai botar aí. Fora o grande, talvez aí o grande desprazer que nós tivemos, né? Perda de pessoas de entes queridos, aí foi ao qual o trabalho respiratório foi cada vez mais enfatizado. Então, tem um cenário pós-pandemia aí realmente divisor de mares para a fisioterapia? Sim. Eu acho que vocês colocaram duas coisas muito importantes, né? Essa questão que a Agda trouxe em relação à utilização ao home office enquanto uma problemática relacionada aos distúrbios musculoesqueléticos e a pandemia como infelizmente, né, aconteceu a pandemia, mas como uma identificação da função do profissional fisioterapeuta ali no contexto hospitalar, no contexto da restauração da função, na especificidade da COVID e da função pulmonar. E mudou bastante, né? Um exemplo básico, na nossa legislação enquanto profissionais, antes da pandemia, a gente não poderia fazer uma intervenção, uma consulta, né, virtual, né? E naquele contexto aquilo ali foi autorizado, né? Porque estava lá preconizado que as pessoas não deveriam, naquele momento, sair de casa, e só que notou-se que outros problemas por essa reclusão social aconteceram, né? E ali as intervenções tiveram que continuar em diversos campos de saber, em diversas profissões, através da chamada virtual, né? Então, isso mudou em todos os campos, né? A gente está falando aqui especificamente da fisioterapia. Ainda existem contextos, hoje muitos profissionais eles atendem, né? E fazem essa interface, utilizam essa tecnologia até para monitorar também alguns casos específicos, e chamou a atenção para os aspectos tecnológicos, né? Não só dessa virtualização do contato, mas do quanto a tecnologia ela pode ser benéfica, né? E pode ser utilizada para um fim específico, né? Que é o caso aqui das duas vertentes que a gente vai abordar nessa conversa. É isso, e você foi aluno do SESMAC de qual ano? Eu me formei em 2021. Ele passou pela pandemia. Exatamente, isso que eu queria destacar. Então ele passou por esse momento, talvez, da teleconsulta, o teleatendimento, não é isso, professor? Como é que foi você no seu universo acadêmico? O SESMAC te oportunizou isso, foi verdade? Foi uma dificuldade, assim, mas foi uma dificuldade boa, que foi ali, a gente saiu de uma zona de conforto, né? De a gente estar com o paciente, de a gente ter que aguçar nossa criatividade para que a gente entenda que alguns exercícios são explicar para o paciente fazer, né? Realizar orientações, e mexeu muito com isso, com a criatividade da gente, né? E a gente tem que se desdobrar, né? Se adaptar àquela nova realidade, né? E assim, eu acho que até hoje, eu acho que alguns segmentos continuaram no atendimento de vídeo, né? De chamada de vídeo, eu acho que algumas áreas aí ainda estão atuando assim. E é importante, porque incluiu também uma tecnologia, né? Que de uma certa forma já serve de
de aparato para a nossa conversa maior, que seria essa interface tecnológica, não é isso, professora? Exatamente. E aí vem com a curiosidade que a gente vai agora adentrar, né? De que forma, a pergunta inicial, acho que vocês já trouxeram inicialmente uma abordagem aí, a tecnologia coopera, né? Junto com a fisioterapia. Como é que funciona isso? Queria escutar, já que o Paulo pontuou que ele era louco por tecnologia, mas queria fazer saúde, e aí ele conseguiu conciliar isso aí, né? Paulo caiu numa dessas, porque eu costumo dizer, eu amo a tecnologia, mas eu amo usar o produto tecnológico pronto. E utilizar O aplicativo, né? Ele entende do pré também, né? Ele gosta de entender o funcionamento, e quando qualquer coisa dava pau, né? Como a gente fala, esse deu pau. A tecnologia tem essas coisas, Me né? ajuda aqui, eu corria para ele. Que ele realmente tem esse know-how aí. Eu disse, se você quiser adentrar por essa área, porque hoje existem, né, empresas, inclusive instituições de nível superior que oferecem cursos voltados para desenvolvimento de games, de softwares para a área da reabilitação. E ele entende muito bem. Eu gosto ali do produto final, a tecnologia é essa, eu aprendo a usar ali, mas o que vem antes, entender o funcionamento, eu já, né, tenho aquela dificuldade, mas eu amo o produto final, né, e a tecnologia, ela está ali presente em tudo. Né? Se você consegue saber como utilizá-la de forma positiva, né? e qual o momento que ela deve ser utilizada, você consegue um melhoramento ali do seu quadro, da sua intervenção, da sua atuação. Né? Eu acho que eu sempre respaldo que cuidados devem ser colocados, né? Porque a gente está entrando, mudou, né, Vitor? Concordo contigo. 2019 para cá, o mundo mudou. Esse ano, especificamente, eu senti uma mudança muito grande enquanto docente, com a tal da inteligência artificial ali, né, nas questões. Hoje você quer um texto pronto, você quer fazer uma resenha crítica, você dá o tema, a inteligência te dá a resposta ali, né? Então, o mundo está mudando, só que eu considero que está um pouco acelerado demais. Eu acho que a gente teria que ter algumas calmas aí, né, algumas pausas para refletir, né? Alguns ou até vários, né? Mas, assim, a gente tem que descobrir e entender qual é a melhor utilização dessa tecnologia. Perfeito. Né? Então, na fisioterapia, especificamente falando, na minha área, que é a saúde idosa, a gerontologia, mas em todas as áreas, a tecnologia ela vem para ser um facilitador, um acelerador de processos. Né? Mas eu costumo dizer também que ela nunca e jamais deve e nem vai substituir o profissional. Ela vai complementar, né, o processo de ajuda ali ao paciente. Porque muitos avanços, né, Paulo, muitas coisas que a gente, por exemplo, hoje a gente teve a oportunidade também, né, tenho muito orgulho de dizer isso, trabalhar junto, dentro da mesma instituição, né, foi um convite, eu fiz, Paulo, já está comigo aqui, já entendeu como funciona, é competente, se formou, vamos lá. E a gente atendeu pacientes, por exemplo, que, ó que maravilhoso, Vitor, você que é da área de movimento também, eu conseguia colocar meu paciente para surfar, para jogar basquete, para esquiar na neve dentro do consultório e ter a resposta motora, né, de como se ele estivesse lá. Então isso é fantástico para que a gente que trabalha com ganho de força, com restauração de função muscular, então ele está lá, ele consegue ficar imerso naquela tecnologia, né, e o resultado é fantástico. Então ela vem facilitar nesse momento. Mas aí qual é a minha ressalva? A gente não pode pensar que é só aquilo, né, porque tem um pré e um pós aquele momento, aqueles 15, aqueles 20 minutos que a gente precisa ajustar e que é com a mão mesmo, né? É com pensamento, é com raciocínio clínico. É aí onde entra a importância do profissional mesmo ali estar junto, né? Então, na verdade, eu acho que essa fala do professor Felipe, ela é muito importante para todos nós, porque existem muitas discussões, né? Eu participei agora de um evento que se fala muito isso. A tecnologia vai substituir pessoas. Existem várias. É uma questão muito polêmica, que a gente já trouxe para cá, já tratou isso. E eu percebo muito, a cada profissional que a gente tem aqui o contato, que utiliza da tecnologia, né, para complementar, para dar o suporte de um resultado eficaz, como você pontuou aqui, percebe-se isso, que ela vem para esse complemento, ela vem para somar, mas vocês, profissionais, é que vão dizer qual tecnologia, né? Cada paciente é um paciente, que equipamento eu vou usar. Acho que isso poderia se abordar e explicar um pouco mais sobre isso. Queria ouvir um pouquinho de vocês na experiência do dia a dia, né? O paciente é muito singular, né? Porque a gente utiliza também duas formas de realidade virtual, que é a imersiva e a não imersiva. A imersiva é aquela que ela tem interage com o ambiente. Certo. O paciente está totalmente imersivo ali à realidade virtual, ele move a cabeça, ele está olhando para um ambiente totalmente virtual, amplamente virtual. Ele interage com o ambiente, todo o ambiente virtual. E ali a gente tem um controle com a sala, num consultório, né? Um ambiente controlado. E tem pacientes que
toleram a realidade virtual imersiva e a não imersiva. A não imersiva é o que a gente não interfere com o ambiente. Ele está ali com a realidade virtual, interagindo com o videogame, com a TV, mas o ambiente, ele está olhando o ambiente, ele está no ambiente consultório. Ele tem a noção do que está no consultório. Aí, dependendo do paciente, a gente institui, né? A realidade virtual imersiva e a não imersiva. A imersiva seria um exemplo, complementando, um óculos, né? Então, coloco o óculos e eu não vejo nada no ambiente. Então, estou totalmente imerso. Tô vivendo o que eu tô vendo Você tá ali, vivendo, né? é uma câmera 360 graus. Você olha para cima, para baixo, para um lado, para o outro, você vai ter interação. E a não imersiva seria, por exemplo, um Xbox, um videogame, um anteparo em que você está em cima de uma plataforma e você tem uma projeção na televisão ou numa tela de projeção de data show, por exemplo, mas ele tem contato visual com o ambiente. Ele está vendo o Paulo, ele está vendo o terapeuta, ele está vendo tudo que tem aqui. Mas por que a realidade virtual também? Que é uma característica básica para a CRV. A resposta em tempo real. Então, o movimento para a direita que ele faz, existe um sensor que capta e um bonequinho lá que responde ao mesmo tempo. Se ele dá uma reação numa velocidade mais rápida, a reação vai ser na mesma velocidade que ele dá. E isso aqui tem que ser ao mesmo tempo, né? Não pode ter um delay, um atraso ali. Então, isso caracteriza-se também por uma realidade virtual. E para além disso, existe o controle também desses gestos, da dificuldade, dos níveis, como existem também, né, nos gamers, enfim, existe uma proposta também de fazer um controle desses níveis, do nível de dificuldade. Mudar de fase, né? Que seria um uploadzinho ali de fase, né? Então teria um próximo nível e isso, logicamente, quem controla é o fisioterapeuta. Seria mais ou menos isso? É exatamente isso. Sua pergunta é excelente nesse sentido, né? Porque é o que eu costumo dizer também, ó, não adianta você comprar um anteparo de realidade virtual, colocar o paciente para jogar e virar as costas. Isso não é reabilitação. Né? O profissional tem exatamente essa função de você corrigir. Não sei se você jogar no videogame, mas quando criança a gente se empolga no jogo, a gente faz uma postura totalmente errônea, a gente faz compensações posturais, a gente muitas vezes pode cair no jogo desse. Então o profissional está lá para corrigir, para ajustar a tua postura, né? Para dizer exatamente qual é o objetivo, qual é o movimento que ele quer que seja realizado naquele momento, para acionar um músculo que se deseja ativar. Então, existe tudo dentro de uma perspectiva clínica, de algo que foi planejado previamente, frente a uma avaliação funcional. Eu quero, por exemplo, nesse paciente tem uma fraqueza dos músculos jucóricos, os músculos centrais, abdominais. Então, eu vou pensar num jogo, em uma tarefa, uma atividade que ele consiga realizar, em que eu possa, de forma lúdica, porque essa é a principal questão da realidade virtual, para mim, é a ludicidade, eu consiga fazer essa ativação, essa pré-ativação ali dentro da função. Você termina estimulando, né? Exatamente. Eles têm mais, acho, mais interesse, têm mais motivação para fazer aquilo. Funciona até como feedback para o paciente, né? Por exemplo, ele lá no jogo, ele faz uma pontuação X hoje. Amanhã ele faz uma pontuação 2X. Interessante. Ele vê A evolução dele está sendo contada, mostrada ali para ele, né? Como se fosse em outra forma de intervenção, ele não veria assim, não tão notoriamente, né? Tão lúdico. Que trata ali, hoje eu consigo chegar na fase 5. Semana que vem eu consigo chegar na fase 7. Massa. E ali ele se instiga. Você está vendo isso? Não, eu achei interessante. Eu estou achando fantástico, porque quando se pensa na relação processo, saúde e doença, pensa prontuário, prescrição e orientação. Tchau. Eu estou percebendo aqui com o Paulo e o Felipe. O brilho no olho deles primeiro, no olho né? dele, né? Lógico. Isso foi desde o princípio. Mas eu estou vendo variável de controle. Eu estou vendo controle de carga. Eu estou vendo aqui controle de tudo. Isso. Mas, de novo, aí você que está nos assistindo e nos ouvindo, né? Não é só pegar e baixar um aplicativo e fazer, que é o que eu tenho observado que muitos fazem isso, né? Isso. Então, olha o papel da fisioterapia nesse controle de tudo que está sendo realizado, baseado numa intervenção segura e específica, e a gente vai passar para o próximo nível aqui, né, da conversa, para diversas patologias, não é isso? Então, assim, é muito cuidado com essa intervenção de forma segura e qualificada, não é isso? Só um reforço que eu queria em relação ao que o Paulo estava falando. Então, com a tecnologia, porque numa intervenção normal sem a tecnologia, talvez esse resultado que eu estou lá, numa reabilitação, um exemplo, eu não consiga ver, porque às vezes é um processo às vezes demorado, depende do tipo da reabilitação, que vocês podem falar isso um pouco mais lá para frente. E com a tecnologia já traz um resultado que eu estou vendo, eu estou evoluindo mesmo, né? Então, acho que seria esse mais ou menos o caminho que você estava falando. A evolução, a gente que é o fisioterapeuta profissional, ele percebe muito mais que o paciente. Isso. Tem paciente, vai muito de paciente. Tem paciente que percebe a evolução, tem paciente que não. Por exemplo, um idoso que tem uma limitação de movimento ali, ele chega sem ter uma amplitude correta do ombro, ele não consegue pentear o cabelo.
através da terapia de intervenção, ele vai conseguir... Vai começando a perceber já, né? Ele penteia o cabelo, pra ele é normal pentear o cabelo. Mas pra gente, pra que a gente fisioterapeuta, pô, ele ganhou um grande ângulo de amplitude na movimentação do ombro, de força, de conseguir pentear o cabelo. Mas pra ele, como ele já tinha feito, já fazia essa atividade, ele voltou a retornar a fazer, tem paciente que percebe, tem paciente que não. E é assim, aí vai muito do paciente, né? Dentro da fisioterapia, até num conceito que eu tenho formação, que é o FNP, né, Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva, a gente trabalha com um princípio filosófico que é a abordagem positiva. E o que é abordagem positiva? É justamente isso que o Paulo falou, é fazer o paciente enxergar na primeira sessão que ele já melhorou alguma coisa. E esse alguma coisa pode ser mínima, mas que pode fazer a diferença no engajamento e na motivação. E eu costumo dizer para o meu paciente também, a motivação é importantíssimo, porque muito da sessão depende dele, né? Depende do que ele vai seguir quando for para casa, porque imagina, ele vem 2, 3 vezes na semana em média, né? Mas todos os outros dias, o que é que ele tem feito? Né? Como ele tem chegado, qual é o potencial de ação dele ali para aquele engajamento, para o que ele vai fazer. Então a gente sempre tenta, você não está conseguindo fazer o quê? O que é que você gostaria de restaurar? E mostrar que de alguma forma, no final da sessão, ele conseguiu fazer algo que no começo ele não fez. E aí tem pacientes que percebem melhor isso, pacientes que não. Por exemplo, pacientes que já vêm com estado deprimido, associado, né? E tem uma dificuldade maior de perceber isso. E aí o engajamento da ludicidade, e aí aqui a gente está trazendo como um pano de fundo a realidade virtual, ela consegue fazer isso de uma forma mais assertiva. Não estou dizendo que de outra forma a gente não faça, mas é porque ela traz um componente que para mim é essencial, que é a ludicidade. O lúdico faz a diferença. Os meninos sabem, o Paulo sabe, eu trabalho com música, com dança, desde da época que eu trabalhava em unidade hospitalar. Eu trabalho com realidade virtual porque trazer o paciente para algo divertido, né? Tem um paciente que ele era um idoso já, um grande idoso, e ele narrava jogos de futebol no Rio de Janeiro. Eu lembro muito desse caso porque ele estava deprimido, já era um paciente efizematoso, de comprometimento pulmonar, só queria saber de fumar e ficar no quarto. E eu levei o videogame para ele e coloquei jogos de futebol para ele fazer. Ele se motivou de um jeito que a melhora do estado funcional dele em 3 semanas me surpreendeu enquanto profissional naquela época. Porque ele brigava quando eu levava o videogame para vir dar aula aqui no SESMAC. Na época eu tive que deixar lá, a gente começou a atender ele todos os dias. E aquela pessoa renasceu ali. Não foi mágica, não foi porque foi o videogame, mas porque eu trouxe algo que estava relacionado com a história compatível a ele, ao que ele gosta. Então, esse olhar do profissional acho que é fantástico. Então, assim, foi um caso surpreendente. Assim. E o que eu destaco da tecnologia, isso não é tecnologia em si, mas o que eu consigo tornar para o paciente um ambiente mais motivador, mais lúdico, e que ele enxergue que aquilo ali está sendo realizado para que ele tenha uma melhora específica de algo que ele deseja melhorar, para que ele tenha, mais uma vez, melhora na qualidade de vida. Perfeito. E essa interface, né, essa interface tecnológica voltada para a fisioterapia, que também tem ativação neural. Isso. Eu queria entender um pouco mais, né? Eu sou da época dos quadrinhos, aí, né? A gente vê os quadrinhos, vê lá, né? O cyberespaço, botando um capacete, botando algo que seja talvez muito invasivo. Eu queria realmente entender como é que funciona, porque nós já vimos, né, professora, né, diversas matérias de jornal, onde a gente começa a observar que a fisioterapia tem avançado também nessa interface com uma proposta também de utilização de aparelhos. É verdade? E gera curiosidade, né? Porque são, tipo assim, são robôs, né? Eles ligam, fazem com que as conexões da gente voltem a funcionar. Então, tudo isso é algo muito curioso. Eu tive um exemplo aqui que a gente deu no começo do nosso podcast, que foi justamente na Copa do Mundo, né? De futebol, na abertura da Copa do Mundo. É um tipo de... né? Tinha lá, eu acho que era um exoesqueleto, não sei, queria até saber da forma correta de se falar também, mas subiu e deu o chute, o pontapé inicial lá com uma pessoa que, de uma certa forma, possuía limitações. Então, eu queria entender melhor como é que funciona a utilização desses aparelhos, dessas novas tecnologias no universo da fisioterapia. Isso é fantástico. Esse exemplo que você deu é de um projeto de pesquisa de um grande neurocientista brasileiro, com muito orgulho, que é o Miguel Nicoleles, né? E chamava o projeto The Walking Again, né? Andar de novo, e realmente foi midiático naquele momento ali. E é um tipo de interface cérebro-máquina também. E eu costumo falar da interface cérebro-máquina dando um exemplo básico, assim, que os atletas, inclusive, utilizam essa técnica que é chamada de imagética, que é nada mais, nada menos do que a mentalização do movimento, do que se vai fazer, para melhorar ou aperfeiçoar a atividade gestual motora. Então, vou dar um exemplo
no esporte, né? O cara está lá treinando arremesso no basquete. Então, antes de ele arremessar, ele fecha os olhos, ele pensa em toda a atividade gestual que vai ser realizada para fazer o arremesso. E depois ele arremessa, né? Mas o que é que isso tem a ver? Vou dar outro exemplo. Todo mundo aqui, eu acho que já se imaginou, em algum momento, fechar os olhos na cama, em qualquer outro lugar, e pensar em alguma situação. E, às vezes, você consegue reviver fisicamente aquelas emoções. Então, eu penso em uma música, eu escuto uma música, eu consigo sentir emoção, eu consigo sentir na pele, eu consigo... Sensações. Gesto. Às vezes, a gente já se pega até dançando sem nem perceber. Então, o cérebro da gente, ele tem essa facilidade de ser enganado, entre aspas, né? E o que é que a ciência mostrou? Que realizar um movimento, e aí ele fez um exame de imagem, né? É funcional e momentâneo, naquele mesmo momento, eu vou realizar lá um movimento, usar o mesmo exemplo, de arremessar uma bola. E imaginar, sem realizar, fez o mesmo exame, ativa quase que as mesmas áreas cerebrais. Então, o fato de você pensar vai fazer uma ativação neuronal semelhante, muito semelhante ao fato de você realizar. O que é que isso tem de importante na reabilitação? A gente trabalha com um princípio na neuro que chama neuroplasticidade. Ou seja, que o nosso cérebro ele é capaz de se readaptar frente às lesões. E um exemplo básico seria o brotamento neuronal, por exemplo, que neurônios que foram mortos pela lesão, os neurônios que ficaram vivos, eles podem reassumir ou assumir aquela função, né, para que a gente possa se restaurar, se recuperar de alguma forma. E aí, você utilizar uma técnica que, através do pensamento, você consegue fazer ativação neuronal, é um ponto-chave para a reabilitação. E essa que eu trabalho especificamente, que é a interface cérebro-máquina, são robôs também, né? É a imagética mais a robótica. E o que é que os desenvolvedores desse protótipo, que já não é mais um protótipo, é um dispositivo já, eles pensaram, poxa, eu vou colocar lá uma touca com eletrodos, é um eletroencefalograma, aqueles que a gente vai lá e faz, e vou fazer uma conexão desses eletrodos para uma mão robótica. E a partir do momento em que o indivíduo pensa no movimento de fechar, de apertar uma bola, de fazer um movimento nas mãos, se ele conseguir pensar e manter essa ativação por 3 segundos, a mão mexe, né? E aí o paciente ele está vestido nessa luva robótica. E aí, Felipe, mas isso vai auxiliar? Todo mundo tem essa dúvida, né? Tem uma FES lá, uma corrente elétrica que estimula a musculatura? Não, é só o feedback do movimento. Então, através do pensamento, aí eu costumo utilizar esse termo para o paciente, para ficar mais claro, é a força do pensamento. Você pensa, e se você pensar direitinho, você vai ver o braço mexendo aqui. E o que isso vai fazer? Estimular a neuroplasticidade, que é o que a gente tanto quer, né, através da restauração dos movimentos e da fisioterapia e da reabilitação como um todo. Então, é um princípio que eu tenho visto que tem levado a uma melhora da restauração. É mais um dispositivo, não é ele sozinho, é um protocolo. Tem pacientes que vão ter indicações, outros pacientes nem tanto, né? Então, a gente vai fazer uma avaliação para poder direcionar melhor isso aí. Nossa. Eu fiquei aqui. Estou pensando aqui. Eu acho que talvez você que trabalha com inteligência artificial consegue elucidar bem melhor a forma como isso é conduzido, né? Porque pensar e agir. Então, sentimentos, emoções, sensações, transformando conexões em movimentos, professora Aida. É isso mesmo? É muito interessante, né? A gente, para quem vem de fora, isso é mágica. A pessoa tá ali, um paciente que não tem movimento da mão, tá pensando no movimento, ele tá olhando a mão se mexer, e ali, como o professor falou, né? Vai ativar ali o nosso grande objetivo, né? Ativar, ajudar a neuroplasticidade ali para reabilitar esse paciente e devolver para um ambiente normal, né? Professora, mas será que isso é uma dúvida, né? Será que isso é invasivo demais? O que você acha? Será que tem algum fio entrando, alguma agulha entrando? É isso? Porque eu tô aqui, eu tô tentando entender isso. Também eu tenho essa dúvida. Eu não sei, tem alguma agulha entrando aqui no cérebro? Não tem mesmo? Zero. Não é invasivo? Não, é uma touca. É igualzinho um exame de eletroencefalograma. Não sei quem já fez aqui, mas você coloca lá os eletrodos e eles conseguem captar ali o movimento cerebral, a ativação através dos sinais cerebrais, né? Aqueles sinais são captados e a partir do pensamento, quando tem atividade cerebral, mais uma vez, mantida por 3 segundos, é enviado um sinal para a luva robótica e a ativação da órtese. Eu estava ouvindo, acho que foi uma reportagem, não lembro agora, queria que você explicasse. Existe, na questão da reabilitação,
eu não sei falar o nome técnico, talvez vocês vão me corrigir aí, tá? Existe a questão das conexões que foram desligadas totalmente e existe aquelas parcialmente, né? E quando é desligada totalmente, não tem mais como, não tem mais jeito, como é que funciona? Essa pergunta é importante quando a gente pensa em indicações, né? Quando a gente fala em neuro, é tudo mais complexo. Complexo porque no sentido de a gente entender matematicamente, facilmente, que 1 mais 1 são 2, e muitas vezes na área, né, da neuroreabilitação, esse 1 mais 1 nem sempre serão 2. E muitas coisas ainda não são exatamente conhecidas pela ciência, né? Faz parte do processo, a gente está caminhando, mas de fato tem pacientes que não têm indicação para realizar o protocolo, principalmente aqueles pacientes com lesões extensas, com grandes graus de espasticidade, que a espasticidade é aquele tônus aumentado e que o paciente fica contraturado, você já não tem mobilidade articular, não consegue fazer extensão de punho, o movimento da mão não acontece, que às vezes a gente não consegue nem calçar a órtese. Então esse também já é mais uma contraindicação, você não consegue calçar a órtese, né? Então, essas lesões mais graves, mais crônicas, com muito tempo, com um grau de espasticidade, de hipertonia muito elevado, que você não consegue mais ter mobilidade, não tem tantas indicações. Qual é o melhor cenário para isso? O melhor cenário são os primeiros 6 meses pós-lesão, onde os neurônios estão ali pedindo para ser estimulados, né? Então, naquele momento que você teve a lesão e você consegue adentrar num programa de restauração, de reabilitação funcional, nos primeiros 6 meses, não que depois não tenha, mas aquele primeiro momento é o panorama ideal, né, para fazer a estimulação. Felizmente, existem muitos casos de pacientes que têm um AVE e não têm acesso à reabilitação e nunca tiveram. Já cheguei pacientes depois de 15 anos, foram chegar lá na clínica escola, no consultório, eu nunca fiz nada, né? Então perdeu aí, tem um gap aí importante. Mas isso não quer dizer que ele não possa ser beneficiado da reabilitação, da fisioterapia. Certo. Mas para alguns protocolos não teria indicação. E a gente tem que ser bem honesto com o paciente nessa primeira consulta. Até para não criar expectativas, né? Que é um grande E problema. depois tem um problema sério lá na já frente. chegaram pacientes que viram a reportagem, né? E já chegaram lá achando que ia recuperar, ia sair apertando e escrevendo, e não é exatamente assim. A gente tem que ter muita responsabilidade nesse sentido, né? Mas que se tiver dentro de um quadro clínico em que os estudos científicos, porque tudo a gente trabalha com evidência, né? Então o estudo foi feito para essa população, para esse tipo de paciente, então a indicação é para essa. Pode ser que outros tipos de paciente a gente consiga benefícios, mas ainda não existem estudos para me dizer, então eu não posso ofertar, vender, né, isso para o paciente dizendo, eu costumo trabalhar dentro da evidência, tem evidência, dá para melhorar. Quando não, a gente é honesto e diz, para esse tipo de protocolos, existem outras coisas que podem ser feitas, mas para esse especificamente não. Então existe, na verdade, um perfil de paciente que realmente possa aí ser beneficiado com essa intervenção, não é isso, professor? Exatamente, tem um perfil específico, né? Não pode ter implante metálico. O ideal é que esteja nos 6 primeiros meses, mas não apenas, pode ser mais para frente. Mas quanto antes, melhor, né? Quanto antes, melhor. Se ele tiver acesso a isso, ótimo. Ele não pode ter contratura, então, né, nem deformidade. Se eu não tenho mobilidade aqui, de punho, de dedos, eu não mexo nada já há mais de 10 anos, há 5 anos, não é um paciente que talvez seja especificamente beneficiado. Repito, por esse protocolo, por outras coisas, né? É possível trazer uma qualidade melhor, né? Melhorar algo vai ser melhorado, com certeza, né? E a grande indicação. Entendi. Um grande detalhe nessa proposta, e aí fiquem à vontade para também destacar se isso realmente é verdade, eu acho que é a devolução de uma autonomia, né? Existem grandes situações, como por exemplo lesão medular, né? Até queria saber se a lesão medular pode ser também contemplada nesse sentido, a depender, né? Mas muitas das vezes fica comprometido com dependência total e talvez eu fico encarando com bons olhos, sabe? Porque eu entendo as limitações, mas eu vejo uma esperança. Que bom que vem partindo de profissionais que trabalham, evidentemente, com a recuperação. Perfeito. Não, escutando eles assim, você traz esperança, acho que essa é a palavra que você falou aí. Você traz autoestima, também foi uma palavra citada por vocês aqui. Vocês vivem isso, né? E vocês, enquanto profissional nessa área, devem ficar assim, meu Deus, como é bom trabalhar nisso, ver o sorriso da pessoa, ver a pessoa evoluindo, ver a pessoa conquistando a autonomia que você falou aqui, ou movimentos que ela nem conseguia fazer. É importantíssimo. Eu fico cada vez mais apaixonado pela área da saúde, pela essa evolução. E na fisioterapia não tem sido diferente, não é isso, pessoal? É emocionante, né? Temos casos aí Quero saber. Cada vvez mais vai agregando, né? A gente vai tendo um avanço da tecnologia, né? E a gente vai tentando implementar nos nossos atendimentos, né?
a gente trabalhou junto lá, Paulo, outra tecnologia, que é a neuromodulação, né? Que é uma estimulação elétrica, né? Também não invasiva, existe a invasiva, mas quem trabalhava lá no setor era não invasiva, ou magnética, que também veio com essa mesma proposta de fazer estimulação nervosa. E aí a literatura já aponta que quando essa estimulação é feita associada à reabilitação, ou seja, o estímulo externo, o efeito é potencializado. Né? A gente tem grandes cases de sucesso, assim, vamos dizer ali, que até surpreenderam, né? E chegou um boom ali de paciente com ataxia espinocerebelar. A síndrome de doença de Machado-Joseph, são síndromes específicas que vão levando progressivamente à perda do equilíbrio, alteração e instabilidade na marcha. E aí passou uma reportagem, um determinado programa aí, de uma pessoa que teve um resultado muito bom, e aí eles foram pesquisar onde é que tinha, chegaram até a gente e deu um boom lá. E assim, surpreendentemente, a gente teve um resultado que também, sendo redundante, me surpreendeu, né? Fala assim, com os pacientes com alteração de equilíbrio, associando realidade virtual mais a neuromodulação. Até para complementar também, até paciente com Alzheimer, né? Também. Com Alzheimer? Isso. Através da realidade virtual, o paciente tem uma paciente lá que era arquiteta, aposentada e tal, não tinha dificuldade ali, estava com um diagnóstico de Alzheimer, né? Era paciente jovem, idosa, mas jovem, idosa jovem. Através da realidade virtual, estava conversando ali, a gente estimulando, fazendo prevenção, né, do equilíbrio, que ela tinha um pequeno déficit de equilíbrio, mas estava ali controlada, estava ok ainda, e a gente associando a cálculos, assim, com a neuromodulação, né, com o estímulo cerebral magnético, ela voltando como o Felipe falou, teve a potencialidade, e ela, assim, voltar a fazer cálculos, que ela, no começo da sessão que a gente, na avaliação, ela não acertava cálculos básicos, 4 mais 4. Ela não conseguia mais. Assim, quando associava uma dupla tarefa, a gente associava uma dupla tarefa, ela mexeu o braço e respondeu fazia uma atividade com as mãos, e responder um cálculo, ela não conseguia. E assim, ao decorrer da terapia, a gente conseguiu, né, professor? Esse caso foi bem interessante, porque a gente lida muito com doenças neurodegenerativas, né, são crônicas, então a gente sabe o percurso, né? Sabe hoje, né? Porque Evolui, né? É uma questão mas que são evolui. doenças como a demência, a demência na doença de Alzheimer, por exemplo, a gente sabe qual vai ser o percurso ali, e o nosso trabalho é, tipo, minimizar, né, aquele comprometimento no percurso, né? E esse caso chamou atenção justamente por ser uma paciente mais jovem e que tinha uma formação da área de exatas e que na avaliação apresentou uma dificuldade no cálculo, né? Que não se esperava, né? E aí a gente utilizou, né, a reabilitação virtual associada para implementar exercícios de dupla tarefa, como o Paulo falou, né? São 2 tarefas ao mesmo tempo. É uma tarefa motora mais uma cognitiva. Vamos pensar que é o que a gente faz diariamente. Ninguém vai caminhar na orla com alguém calado, olhando, prestando atenção só no caminhar. Você conversa, você responde, você presta atenção no cachorro que está passando. Constantemente a gente tem essa habilidade de fazer 2, 3, às vezes 4 coisas ao mesmo tempo. E se for mulher, faz muito mais, né? Muito mais. Você faz, né? Eu acredito, Vitor. Eu dou um exemplo em sala de aula. Eu falo assim, a mulher consegue misturar, mexer uma panela, segurar um menino e com outro ouvido aqui no ombro. Exato, isso é real. Eu sou mulher, olha, eu sou única aqui na mesa, mas eu digo que sim. Eu vou defender você. Agora, se colocar um homem derruba o menino, joga o celular, tem uma dificuldade. Embora tenha homens que têm mais capacidade. Eu vou emprestar, professor, ainda para os estudos lá da fisioterapia, né, que envolvem multitarefas. Temos aqui uma voluntária, né, o caso zero, digamos assim. Mas e aí a gente utiliza esse princípio que o Paulo trouxe dentro da reabilitação, porque tinha uma outra paciente que ela chegou lá, ela chegou, Felipe, eu vim fazer uma avaliação de equilíbrio porque eu tô caindo muito, mas ela já era uma paciente com mais de 70 anos, professora universitária em atividade, fazia musculação, yoga, pilates, trilha, caminhava, disse, essa mulher tá caindo, o que é que tá acontecendo aqui? Eu visualmente, nitidamente, uma pessoa, eu posso até dizer com um melhor porte físico do que muito jovem, inclusive eu, né? E aí ela foi avaliando todos os testes dela normais, tudo de equilíbrio, controle postural, mas aí eu entendi onde é que estava acontecendo. A gente coloca ela para fazer a plataforma de força, avaliação lá, enquanto eu oscilo em equilíbrio estático, e aí eu faço uma prova que é associada a uma tarefa cognitiva. E aí eu só pedia para ela ficar parada e ver o quanto o equilíbrio oscila. Quando eu pedi um cálculo simples, eu precisei segurar.
Então, ela estava estabilizando quando existia uma demanda cognitiva associada. E quando eu falei para ela, Felipe, de fato, todas as vezes que eu caí, eu estava caminhando, alguém me chamou a atenção, eu precisei desdobrar a atenção para uma outra atividade, mentalmente falando, e eu desequilibrei. E aí, todo o percurso de intervenção dela foi direcionado, orientado, que fosse dentro da perspectiva da dupla tarefa, que era onde ela estava precisando. Em realidade virtual é essencial, é excelente recurso para trabalhar a dupla tarefa. Porque você põe um óculos, está no jogo, você tem que fazer muita coisa ao mesmo tempo. Bem que você dissesse, a inteligência artificial ela chegou, mas nunca vai substituir o profissional da área. E essa visão, talvez, de uma escuta mais qualificada, não é isso? Cooperou para uma intervenção positiva. E aí, quem ganha com isso é o paciente, não é verdade? Exatamente. É muito benéfico para o paciente. A gente fica muito feliz em ver esses resultados. E assim, a gente, quando percebe essa melhora, né, a gente se entusiasma, se anima com... Imagina, eu escutando a história de vocês, eu fico pensando, meu Deus, é um ganho fantástico. É compensador demais para um profissional. Tem algum projeto no SESMAC, algum dia de atendimento, enfim, que realizam basicamente essas intervenções específicas dentro do curso de fisioterapia, professor? Temos alguns projetos, né? Como eu falei, eu sou muito grato, né, à instituição, porque toda a minha coleta do doutorado que foi feito lá na Federal do Sergipe, mas foi feita aqui no SESMAC, né? Dentro das dependências, já clínica, e o Paulo, acho que na época eu estava no 7º, 6º, eu peguei. Nada, eu comecei no 3º período. Ele já entrou, né? Mas a coleta mesmo estava no 4º, por aí, não lembro. Mas eu consegui recrutar os idosos de um programa de extensão do SESMAC ali no Projeto Crescer. Usei as dependências de clínica e escola e os meus alunos do GEP, né? Do grupo de estudo de envelhecimento que a gente tem, que ele já fazia parte. E aí ali essa história começou, né? Porque a gente conseguiu fazer a coleta, foi com óculos, foi com realidade virtual imersiva, e a partir dali vários outros projetos surgiram nesse sentido. Inclusive, atualmente tem um rodando lá dentro da iniciação científica, né? Que é com a realidade virtual não imersiva para fazer um ensaio clínico, comparar se eu consigo, tem um jogo lá que é fantástico, viu? Para quem quer ativar abdômen. Já vou me inscrever. Vitor, qual é aquele esporte? Não sei, eu sempre esqueço, da neve, que você... no carrinho e... O trenó. O trenózinho lá. E tem um jogo desse que a ativação é fantástica. E aí eu disse, rapaz, será que isso, comparado com ativação convencional, e a gente montou um ensaio clínico, está rodando, está acontecendo lá, inclusive, tem esse projeto de pesquisa e surgiu desse momento, né, que foi emocionante. E os resultados... O slalom, né, na verdade, né, o slalom, né, que faz a descida do trenó. Eu confesso que eu sempre esqueço, Isso. Só que é aquele dentro do carrinho. Dentro do carrinho que ela consegue ficar aqui, isso, né, contraindo e ativando essa musculatura com o quadril e tronco. Isso, ele senta na plataforma e aí faz a extensão do tronco, a elevação dos membros e a ativação ali, eu digo, é fantástico. A gente já está percebendo isso, né? E, na verdade, assim, quais os melhores resultados disso tudo? Inclusive da minha pesquisa de doutorado, que foi com idosos e equilíbrio, porque essa do CORE é com jovens universitários, né? Mas a minha foi com idoso. É que não há diferença. Tipo assim, não há uma superioridade de uma em relação à outra, mas ambas conseguem ativar. Só que aí tem a cereja do bolo da realidade virtual. É muito mais motivacional, é muito mais engajador, é muito mais divertido. Eu acho que esses que, infelizmente, eu não tive a visão de, na época, avaliar essas questões mais qualitativas. Que é a adesão, a permanência, né? Que talvez isso aí seja muito... E dar continuidade no processo ali, né? E onde eu tive esse feedback nos relatos, né? Nos relatos dos pacientes. Eu disse, poxa, eu deveria ter colocado isso no projeto, mas como a gente da saúde tende a ser meio cartesiano, né? A gente não dá para mudar no meio do processo, mas uma investigação mais qualitativa mostra justamente isso, que o lúdico ele trouxe mais alegria, né? Ele trouxe mais motivação, né? A gente tá vendo isso aí. Abrindo parênteses para outra iniciação científica que foi com forró, a gente fez a forroterapia e comparou um protocolo de equilíbrio com a dança, com o forró e um protocolo convencional, também foram iguais. Só que aí a gente tem os relatos do paciente no questionário de qualidade de vida. Foi muito melhor. Porque tem outros estímulos, né? Tem outros aqui estímulos. Então, assim, quando você bota o lúdico, você insere o lúdico na terapia, é diferente. Essa é a minha grande bandeira, assim, enquanto aí fisioterapeuta, que a gente tem que sair dessa esfera do catedrático, cartesiano, do jaleco, do esteto e entrar na vibe do paciente, na história de vida, no que representa no funcional e no lúdico.
Tenho certeza que faz toda a diferença. Tenho dúvida Estou nenhuma. curioso já, tanta diferença no curso, né? Por que você fez SESMAC? Qual foi a sua visão? Vou fazer SESMAC. Por que fizeste SESMAC? Eu fiz escola técnica, né? Eu terminei o meu ensino médio no IFAL. E ali, eu sou do interior, sou de Piranhas, Alagoas. Bem pertinho. Tem ali? Só que meus irmãos... Uma cidade linda, sempre viu? moravam aqui em Maceió. E eu sempre tinha isso na minha vida, né? Não, quando eu terminar o ensino médio, eu tenho que ir para Maceió para fazer faculdade, fazer um curso superior. E aí chegou aquela decisão do adolescente, né? De decidir qual curso. E aí, vai fazer o quê depois do ensino médio? E aí um dos objetivos é ir para Maceió. Vamos para Maceió. Chegamos aqui, vamos decidir, vamos fazer vestibular, vamos ver qual as faculdades que tem os cursos de interesse, né? E aí eu pesquisei várias faculdades, né? E no SESMAC me chamou a atenção porque, assim, meu grande objetivo mesmo de carreira, assim, ainda não alcancei, é ir para fora, para estudar fora. E, assim, eu percebi que no SESMAC tinha vários projetos para internacionalização, de intercâmbio. Aí isso foi um ponto decisivo para o SESMAC. Aí eu escolhi o SESMAC, fiz o vestibular, fiz também os outros vestibulares, mas, assim, o decisivo, assim, e aí, você passou, você quer qual faculdade? Aí você foi pro SESMAC. Aí fui pro SESMAC, escolhi o SESMAC, por causa disso. Aí, ó. Tá vendo? E assim, SESMAC ultrapassando fronteiras, né? dar os parabéns também ao professor Felipe, porque ele vem falando dos projetos dele de científica, né? A produção científica desse cara aqui é gigantesca. Ele faz várias pesquisas no ano aí, e assim, puxando sempre os alunos, assim. Eu era um aluno que não tinha, assim, noção de pesquisa. Eu conheci ele no terceiro período, ele começou a dar aula. Vou contar a história aqui rapidinho, eu lembro perfeitamente como eu ganhei a amizade dele, assim, a gente começou a amizade, né? Tava na aula lá, deu um problema com o data show. Fiz agoniado lá, nervoso, não queria dar aula. A tecnologia para ele, né? E essa parte aí específica. E eu lá, eu só olhando, né? Aquele professor ia pra primeira aula com o aluno, e ele tentando consertar o slide ali, o projetor, não estava conseguindo. Era uma coisa básica, era um botãozinho ali que ia funcionar. Aí eu levantei a mão todo tímido, né? Professor, posso tentar? E venha. Aí fui lá, ajeitei. Terminou a aula, ele disse, você gosta de tecnologia? Eu disse, não, tecnologia, eu tô inserido na tecnologia desde criança, que meu irmão sempre gostou de computador, né? Aquela inspiração, né? Que ele me puxava e eu sempre querendo copiar o irmão mais velho. E aí eu consegui ter essa facilidade com tecnologia desde pequeno, né? Aí ele, tem um projeto científico assim do meu doutorado, que trabalha com a realidade virtual. Eu disse, eu entendo, tudo de computador é comigo mesmo. Aí ele me puxou assim, e assim a gente construiu uma grande amizade, né? E ele ajudou muito. Viu? E grandes projetos, pelo que eu tô vendo aí também, né? Caramba, porque quando dava um probleminha ali, Paulo, resolve isso, pesquisa isso, me orienta nisso. Porque, como eu falei, eu gosto de tecnologia pronta. Pronta, né? Chegar... Pegar o telefone, ligar e usar, mas eu quero agora quando é para consertar, quando é para fazer funcionar porque não está funcionando da forma que eu quero, aí é a minha limitação. Mas o produto ali, ele entende muito aí desse básico, ele seria um excelente cientista da computação, e não tenho dúvida também, porque eu já peguei o macete. Amanhã eu vou quebrar o data show da minha sala para dar aula, para ver se eu encontro aí não é isso? É um encontro, né? E você veio falar, o professor ficou meio vermelho, quebrou o data show ali, ele ficou emocionado ali. Eu acho que passou um filme na cabeça dele também. Mas é isso, né, professor? Vamos fechar aqui. A nossa, eu não queria fechar, não, porque... Não, esse bate-papo de hoje foi bate-papo riquíssimo. É assim, de verdade, parabéns a vocês. Assim, é um trabalho muito importante, né, para a sociedade. Vocês trazem uma contribuição. E eu estou percebendo a diferença que o profissional faz, o professor, esse formato de professor, né, esse estilo de professor, vamos dizer assim, o quanto ele soma. Isso aí você pode acrescentar e colocar aqui como prática, dizer, é real, Águida, né? Você comprovou isso aqui. Então, assim, parabéns, continue com esse progresso aí. Aí a importância de estar junto, né, de quem gosta de tecnologia para ajudar nisso, porque você vai lá para frente e vai puxando ele também. Então, assim, parabéns pelo trabalho. E a gente fica muito feliz de ouvir e saber que fazem parte do SESMAC, né, professor? Exatamente. Hoje eu aprendi que a fisioterapia é muito mais do que simplesmente reabilitar, do que simplesmente tratar doenças. Perfeito. Eu acho que a fisioterapia ela vai muito mais do que se propõe a fazer, né? Não é só fazer massagem, não é só fazer reabilitação, ele tem um trabalho preventivo e muito mais, resgatar movimentos. Resgatar movimentos, autoestima e com pensamentos bons. Exatamente. Esse foi o detalhe de hoje. Pensamentos bons resgatam movimentos. Então, perfeito.
Foi um brinde aí fantástico de Nossa, Jaque. entusiasmo no curso de Muito fisioterapia. obrigada por vocês estarem aqui. Mais um episódio do Falar aí, Sesmac. 50 anos iluminando histórias.